É isso aí, pessoal, uma super aula de língua portuguesa de um dos assuntos mais cobrados, interpretação de textos. Primeiramente, eu gostaria de explicar como vai ficar organizado nossos materiais para facilitar a sua vida. Preste bem atenção, nós pegamos o edital, pegamos os tópicos mais importantes do edital e dividimos em partes para que você se organize e consiga marcar o que você realmente estudou. O primeiro assunto, interpretação de texto de língua portuguesa, você tem esse material logo abaixo da aula aí em PDF, é só você imprimir, pode imprimir o material, pode distribuir o material para os colegas, não tem problema, o importante é você assistir minha aula. Meu nome é professor Juliano César e possuo experiência como policial militar, soldado de polícia militar e com certeza eu vou ajudar você a passar no seu concurso da polícia militar. Vem comigo. Sobre interpretação de texto, o primeiro assunto a ser abordado vai ser tipologia textual, ok? Tipologia textual. Meus amigos, o que vem a ser tipologia textual, você futuro combatente da Polícia Militar? Preste bem atenção, são os tipos de texto, e nós temos 3 tipos de texto. Nós temos a descrição, nós temos a narração e nós temos, por último, a dissertação. E é muito fácil. Vamos para o primeiro tipo de texto? Descrição. O texto descritivo. Então, o primeiro tipo de texto eu vou falar sobre a descrição. O segundo eu vou falar sobre a narração. E o terceiro eu vou falar sobre a dissertação. Bom, o que você precisa saber sobre tipologia textual, que o mais importante é a predominância. Por quê? Porque nós temos textos que eles não são 100% dissertação. Ele tem elementos descritivos nele, elementos narrativos nele. E da mesma forma eu tenho narração que tem elementos de descrição. Mas vamos entender logo na prática. Quando nós falamos de descrição, nós estamos falando de uma foto textual. Lembra? Nós estamos falando de uma foto textual. Nós estamos trazendo a ideia, principalmente a predominância é de adjetivos. Né? Adjetivos. Como assim, professor? Lembra uma foto. É como se eu estivesse contando, né, como realmente eu vi. E o que prevalece quando eu estou descrevendo? Os 5 sentidos do ser humano. Quais são os 5 sentidos do ser humano? Eu aposto que você sabe. Ó, audição, visão, tato, olfato e, deixa eu ver, paladar. Faltou um, né? Paladar. Bom, eu quero dar um exemplo para vocês. Eu vou descrever algo. É uma foto textual. Então eu vou utilizar esses elementos. Por exemplo, eu posso falar que a minha noiva, vou falar da minha noiva, Leidiane, né? Vamos fazer um apreço a ela aí, para ela ficar feliz depois quando ver a videoaula. Então eu posso falar que a minha noiva, ela é linda, ou seja, é visual, né? Tem os cabelos pretos, tem em torno de 1,65 m de altura. Eu estou descrevendo o que eu estou vendo. Eu vou descrever também o cheiro, o perfume dela é como o mais doce perfume das rosas. Olha que interessante. Ou seja, eu estou utilizando o olfato. Eu posso falar que os beijos dela são doces, ou seja, estou utilizando o paladar. Então eu posso utilizar todos os sentidos, né? O tato, eu posso falar que a sua pele é macia e assim por diante. E olha, por favor, não cobice minha noiva, estou usando de exemplo. Então preste bem atenção que eu vou falar com vocês aqui. A descrição, a principal característica dela são os adjetivos, porque uma foto, você está contando como é algo, você está utilizando os sentidos e está descrevendo. Muito simples, muito fácil, você vai identificar em breve nos fragmentos de texto. A narração, nós não temos uma foto textual, nós temos um filme textual. Como assim, professor? Muito simples. Um filme você não está contando uma cena, você não tem personagem, você não tem uma ideia de localização no tempo, você não tem os protagonistas, você não tem os coadjuvantes, as pessoas que participam do enredo, você tem toda uma trama, uma história. A narração ela é assim. Então ela é um filme textual. A predominância da narração é a ação.
Ó, narra ação. Eu poderia escrever verbo, mas eu vou colocar ação. Ação você vai lembrar de verbo, é claro. Por quê? Na narração nós vamos utilizar, certo? Essencialmente verbos. E eu posso de elementos descritivos. É muito comum na narração nós termos elementos descritivos. Quer um exemplo perfeito de narração? A ocorrência policial combatente, que você vai fazer daqui uns dias, se Deus quiser, passando na Polícia Militar. Porque a narração, ela é o contar de uma história. E no histórico policial, no boletim seu de ocorrência policial, eu não sei como é chamado no seu estado, mas não tem problema. Mas no histórico, no que você vai escrever, porque o maior poder do policial, escuta o que eu estou falando com vocês e guardem isso para a vida de vocês. O maior poder não está na pistola que você coloca na cintura, e muito menos no seu colete balístico, ou no seu cacetete, ou no seu spray. O maior poder do policial está na caneta. Então, por isso é muito importante você saber narrar. E a narração, ela é um tipo de texto que está presente na ocorrência policial. Por isso, eu, professor Juliano César, coisa particular minha, eu defendo que se for cobrado redação, que eu acho que é importante cobrar, em uma prova de concurso, o tipo de texto tem que ser narração. Por quê? Porque é o que vocês vão usar de fato no dia a dia policial. Mas vem comigo. Então eu disse que para ser narração tem que ter os elementos da narração, ou seja, tem que ter personagens, né? Então preste bem atenção, tem que ter verbo, ação, né? Tem que ter uma ideia de tempo, vai estar presente ali advérbios que dão ideia de lugar, de tempo, porque isso tudo são elementos bem presentes na narração. Vou contar para vocês uma pequena uma pequena ocorrência, preste bem atenção. Estava fazendo patrulhamento preventivo pelo centro da cidade, quando avistei, preste bem atenção, 2 cidadãos, certo? Um de jaqueta preta e um de camisa amarela, em atitude suspeita próximo à farmácia. Eu decidi, certo? Decidimos, né, porque eu e o parceiro que trabalha na viatura, eu e o meu colega que trabalha comigo na viatura, realizar uma abordagem, né? Fizemos a abordagem, seguido de busca pessoal, onde não encontramos nenhum ilícito com eles, né? E logo assim consultamos o nome, né? Em seguida fizemos a consulta dos nomes e constatamos que um dos cidadãos estava com mandado de prisão em aberto. Algemamos, né? Fizemos uso da algema para que se evitasse as chances de fuga e conduzimos ao DPJ para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Ou seja, percebam, o mais importante não é você se concentrar nisso, não, calma, daqui um dia você vai fazer várias ocorrências, algumas desse tipo, algumas de outro tipo. Mas o importante é você entender que teve 2 cidadãos que são personagens, eu e meu parceiro, eu e meu colega de trabalho, eu e o cabo, eu e o sargento, eu e o próprio soldado. Nós decidimos, ou seja, olha o verbo ali, certo? Se foi pela tarde, poderia constar na ocorrência por volta das 16 horas, né? Então, essa ideia de tempo, de lugar, de verbo, são elementos da narração. Isso não só para ocorrência policial, não, tá? Nos textos, você tem que observar. Eu tenho muitos verbos, eu tenho uma ideia de lugar, de tempo, eu tenho uma ideia eu tenho personagens, eu tenho uma narração. E a dissertação é o quê? A dissertação, vamos colocar que ela é a palavra-chave de dissertação, deixa eu ver o que está no material de vocês para a gente acompanhar o material. A dissertação é um tratado sobre a suposição de uma verdade. Então vem comigo. A dissertação, vamos colocar que é praticamente uma tese que você vai afirmar, dizendo que é verdade. Então ela lembra uma tese, ela lembra uma teoria, ela lembra um seu ponto de vista que você defende, tá? Uma tese sua, você que vai defender na dissertação, ou o autor que escreveu que está defendendo o ponto de vista, certo? E ela trata de uma suposição, claro, ele quer te convencer daquilo, suposição de verdade. Como assim, professor? É verdade? Não, eu não disse que tem que ser verdade, não é porque uma dissertação vai ser, mas para o autor, para quem está escrevendo ela, ele está supondo que aquilo é verdade, ele está defendendo o ponto de vista dele. Essa é a característica da dissertação. O elemento, certo? Aqui nós temos adjetivos como predominância, aqui nós temos a ação. Aqui nós temos o quê? Verdades? Não. Aqui nós temos, ó, vou escrever embaixo aqui bem grande, ó, substantivos. É isso aí, nós temos o substantivo. Se eu estou supondo uma verdade, se eu estou afirmando algo, eu estou argumentando, eu estou fundamentando. E eu tenho que ter substância para que meus argumentos sejam válidos. Então, o que substancia isso, o que traz propriedade, são os substantivos, né?
Nós vamos entender isso agora em alguns fragmentos de texto que foi colocado no material de vocês. Preste atenção como é que é fácil. Tenho certeza que você vai acompanhar e vai dar show de bola na resolução desses textos aqui. Bom, diz assim, ó, classifique, lá nesse primeiro item, ó, classifique os trechos abaixo e marque 2 pontinhos. A para narração, B para descrição, C para dissertação. Então, primeiro, durante o patrulhamento ostensivo no centro da cidade, próximo à Praça Regis Bittencourt, foi avistado 2 cidadãos suspeitos próximo à moto Honda CG preta. Realizamos uma abordagem seguida de busca pessoal, onde foi encontrado um revólver Taurus calibre 38 e munições com o cidadão identificado posteriormente com o apelido de Baco Baco. Olha que interessante, no mundo do crime, todo criminoso tem que ter um apelido, né? Porque afinal de contas, o nome de gente dele eles preferem não usar, porque nada mais eles têm de gente criminoso. Mas vamos lá. Eu quero que vocês entendam o seguinte, meus queridos. Observe os elementos que nós temos aqui. Eu tenho certeza que você já classificou isso. Qual é a resposta certa? Letra A, isso mesmo. Letra A, narração. E o que nós temos de narração? Ó, durante o patrulhamento ostensivo no centro da cidade, ou seja, está acontecendo o quê? Um patrulhamento, é uma ação, né? É uma ação que está acontecendo ali. Olha só, próximo à Praça Regis Bittencourt, está te dando ideia de lugar, proximidade de uma praça. Ó. Foi avistado, olha o verbo novamente, uma locução verbal, 2 cidadãos suspeitos, né? Foi avistado quem? 2 elementos que vão ser personagens aqui. Próximo à moto Honda CG preta. Opa, está descrevendo a moto. É uma Honda, que cor? Preta. Então, preta é característica da moto? Só que o que está predominando aqui? Está predominando as ações ou a descrição? É claro que as ações, por isso que o que vale é a predominância. E diz assim, ó, realizamos uma abordagem seguida de busca pessoal. Ou seja, cidadão, para a parede, né? Ou seja, houve uma ação. Né? Coloca as mãos na parede, abre as pernas, houve uma ação, olha para cima. Então, essa ação é elemento de quê? De narração. E em breve, daqui a uns dias, vocês vão realizar muitas abordagens, tenho certeza disso. Seguida de busca pessoal, onde foi encontrado o quê? Um revólver Taurus, calibre 38. Olha, achou na hora da revista, achou com o cidadão, opa, né? Achou um revólver, pegou a arma e fez a apreensão da arma de fogo. Então, qual é a característica? 38 e munições, ou seja, está caracterizando, calibre 38, mas é igual eu falei com vocês, meus queridos, vocês têm que ficar atentos que o que está prevalecendo aqui é a narração, né? Com o cidadão identificado posteriormente como Baco Baco. Olha que interessante. Então, nós temos um texto que a essência dele é a ação, ou seja, nós temos uma narração. Parabéns, você acertou, eu tenho certeza que você já sabia disso, né? Mas eu tenho que ensinar que vai cair na sua prova. Número 2. Olha que interessante a 2, preste bem atenção na leitura. Política no Brasil é motivo de chacota. As pessoas estão cada vez menos o quê? Acreditadas. Constantemente assistimos nos noticiários reportagens de corrupção, desvios de todo tipo de desonestidade. Será que somos escravos do sistema? Que texto nós temos aqui? Ah, professor, nós temos uma dissertação. Parabéns, letra C, dissertação. Por quê, meus queridos? Lembra, é uma suposição de verdade, é uma tese. O autor está defendendo seu ponto de vista, e isso é o que está acontecendo. A política no Brasil é motivo de chacota. Então, o ponto de vista dele fala que aqui é chacota. Então, olha o substantivo, ele está falando de política, que é substantivo, né? Nós temos a palavra Brasil, que apesar de estar dando ideia de lugar, mas também está dando ideia de lugar, mas é um substantivo. As pessoas, substantivos, são cada vez menos acreditadas, apesar que acreditadas é característica de pessoas, mas não tem problema. É as pessoas. Então, ele defende que elas estão cada vez menos acreditadas. Ou seja, é uma tese, é uma suposição de verdade. Fala, constantemente assistimos aonde? Nos noticiários, que está substanciando os seus argumentos, reportagens, né, de corrupção, desvios e todo tipo de desonestidade, ou seja, nós temos substantivos que estão embasando a sua tese, a sua teoria. Será que somos escravos do sistema? Então aqui nós temos, com certeza, para quem disse dissertação, parabéns, um texto dissertativo. E é nisto que constitui o texto dissertativo. A suposição de verdade, olha a presença dos substantivos.
Número 3. Um carro fantástico, melhor motor da categoria, banco de couro e muito econômico. O melhor de tudo é que ele está com taxa zero para financiamento em até 48 vezes. Você vai se apaixonar. Então, qual o tipo de texto que nós temos aqui? Qual é a predominância? Parabéns, nós temos a letra B, uma descrição. Por quê? Porque o objetivo maior aqui é utilizar os adjetivos para descrever. É uma foto textual. Imagina, fecha os olhos aí na sua casa, mas não desliga o computador. Isso é minha aula, hein? E não durma também não. Se você tiver com sono, fecha o olho, não. Abra mais ainda. Tá bom? Então preste bem atenção. Um carro que? Fantástico. Aí você pensa, nossa, aquele carro lindo dos meus sonhos. Melhor motor da categoria. Aí o que você vai pensar? Nossa, aquele motor 1.6, Power, muito bom. Econômico, ou motor 1.6, se você andar na média, ele faz 15 por 1, muito bacana. O melhor de tudo, que ele está com taxa zero. Você vai imaginar a prestação bem pequenininha, né? Para financiamento em até quantas vezes? 48 vezes. Você vai imaginar aquela Bíblia para você pagar, aquele carnê que você vai pagar aí durante 4 anos, 5 anos. Você vai se apaixonar. Ou seja, qual foi a finalidade do texto? Foi descrever o veículo. Parabéns para quem escreveu dissertação. E o último texto, um texto muito interessante, preste bem atenção, analise qual é o objetivo do texto, tá? Porque o importante é a gente entender a essência. Qual foi o objetivo? Foi descrever, foi dissertar ou foi narrar, uma vez que você sabe? O último texto diz assim, o texto 4. Um homem que sabia o que era amar. Todas as manhãs ele leva o pão quentinho para a sua família tomar o café. Possuía uma honestidade fantástica e sabia muito bem onde iria chegar. Este era o senhor Joaquim, alguém que sempre lembraremos com muitas saudades. Que texto é esse? Cuidado, respira fundo, preste bem atenção. Qual a finalidade do texto? Será que é narrar? Será que é descrever ou está dissertando? Bom, dissertação não é que não é uma suposição de verdade, professor. Beleza, dissertação eu sei que não é. Agora, será que é uma narração? Porque, professor, um homem que sabia, olha o verbo, era, certo? Leva pão quentinho. Só que será que a finalidade principal aqui, será que ele é essencialmente, ele vive mesmo para contar uma história? Preste bem atenção. Um homem que sabe o que era amar, sabia o que era amar é o quê? Um homem que é apaixonado pela vida, é um homem que é amante. Todas as manhãs ele leva o pão quentinho para a sua família, ou seja, um homem que leva pão, qual a característica desse homem? Quentinho para sua família, é um homem cuidadoso, né? Um mantenedor do lar, beleza? Possuía uma honestidade fantástica, ou seja, apesar de ter o verbo possuir, mas está falando que ele era muito honesto. Olha a característica honesto aí. Ele sabia muito bem onde queria chegar, ou seja, ele era um homem decidido, resolvido. Este era o senhor Joaquim, ó, este era, esse verbo de ligação está caracterizando, meus queridos, ó, este era, está falando que tudo isso aqui é qualidades dele, apesar de nós termos verbos, certo? Mas esses verbos, as construções verbais aqui servem para caracterizar, isso a gente vai ver no nosso estudo, lá na frente do período composto, que nós temos orações inteiras com verbos que servem para caracterizar. Então, este era o senhor Joaquim, alguém que sempre lembraremos com muitas saudades, ou seja, um homem saudoso, deixou saudades, né? Então, meus queridos, esse número 4 aqui, parabéns para quem sacou, né? Porque eu dei as dicas antes, ele é um texto essencialmente o quê? Descritivo, está fazendo a descrição do senhor Joaquim. Bom, agora eu quero trabalhar com vocês o seguinte, quando nós estamos fazendo provas de concurso, existe eu não digo equívoco, mas existe um costume de nós lermos os textos inteiros, certo? Primeiro a gente lê um texto todo, a gente tenta entender o texto e às vezes a gente pega a prova ali, meio nervoso, e a gente talvez não consegue compreender logo de cara o texto, e aí você vai ler as questões. Aí quando você lê as questões, que você vê o que está realmente querendo o texto, você volta para o texto, tem que ler novamente para responder as questões, então isso daí faz a gente perder um tempo muito grande na prova. São dicas minhas, do professor Juliano César, são conselho, não é mandamento, certo? Então se você quiser obedecer, é conselho. Se você não quiser, também não tem problema. Eu sempre digo aos meus alunos ir direto para as questões. Isso te dá velocidade, serve de resolução na prova. Leia primeiro as questões, o que está pedindo, e depois você lê o texto. Eu sempre ilustro meus alunos que estudam para a prova de carreira policial o seguinte. Isso é como uma abordagem que deve ser feita a um cidadão suspeito. Quando você vai trabalhar num patrulhamento e você não sabe quem que você vai abordar, não foi passado nada para você, seu botãozinho de atenção, as suas anteninhas de vinil do Chapolin Colorado estão desligadas.
Então você pode passar por um criminoso e nem sequer perceber se você estiver distraído. Agora, uma vez que você sai, assume seu serviço, já te informam lá no Copom, lá no corpo, lá na central da PM, quando eles te informam, olha, atenção com 2 cidadãos em atitude suspeita, tá? Um está sem camisa e utilizando boné com bermudão e o outro está com uma camisa preta, uma bermuda branca e chinelo no pé. Esses 2 cidadãos aí estão tentando furtar aparelho de celular das crianças saindo da escola. Então, quando você vai, toda a sua atenção está focada, toda vez que você passar para alguém sem camisa, você vai olhar se não tem um outro cidadão de camiseta preta e bermuda branca próximo a ele. Então, você vai perceber que a sua atenção está ligada. Assim é na sua interpretação de texto. Quando você lê, sabe o que as questões estão querendo? O que as questões estão pedindo? Quando você faz a leitura do texto, fica mais fácil você tanto compreender e já marcar logo que você precisa de resposta, beleza? Então, primeiro, dê uma lida nas questões rápido, não é ler todas as alternativas, mas dê uma lida rápida para saber exatamente o que está querendo e depois faz uma leitura breve do texto e, se possível, já vai respondendo, se for achando o que você precisa, beleza? Uma dica minha do professor Juliano César. E eu quero que vocês entendam que nós vamos trabalhar aqui em interpretação de texto em cima dos erros clássicos. Tem pessoas que, na hora de interpretar texto, não tem mistério em interpretar texto, né? Interpretar texto é você ler, entender o que está sendo lido e saber responder as questões, o que está pedindo. Só que existem alguns erros que as pessoas cometem e às vezes não percebem. E uma vez que elas entendem quais são esses erros, fica mais fácil para elas fazer o quê? Acertar as questões. Vem comigo que eu vou te mostrar. Por favor, Adriano, vê se você consiga para mim aí um apagador. Achei. Muito obrigado. Adriano é o nosso fiel escudeiro aqui do preparatório, ajuda na filmagem, elabora as questões de vocês. Muito bom. Já passou em 2 concursos, bancário e da Polícia Militar. Aqui na JC, assim, até os funcionários passam concurso. Na verdade, ele passou, depois eu contratei ele, que aqui só trabalha concursado. Pessoas experientes. Cara bom. Cabra macho. Bom, vem comigo. Os primeiros erros que nós vamos trabalhar aqui são os erros de extrapolação. Lembra que nós estamos trabalhando com erros clássicos, tá? Nós vamos trabalhar com erros de redução e, por último, nós vamos trabalhar com erro de contradição.